do reino de Deus, eu compreendo que eu lá, você aqui, os irmãos lá, outros lá, nos tornam um em Cristo. E é tão importante nós compreendermos que o lugar que nós estamos, o lugar que nós vivemos, não diverge, não difere o que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero que você olhe para sua mão hoje. Olhe para ela. E fale bem assim, ó. Deus está sempre fazendo algo. Quando nós compreendemos, queridos, que Deus sempre está fazendo algo em nós, nós precisamos olhar para a nossa vida muitas vezes e mudar o olhar que nós temos por ela. Obrigado. Que isso, gente? Chá? Esse reino é mais chique do que o meu, mas também. No meu não tem chá não. Matheus Silva, vamos fazer um apelo para minha galera. Fala, gente, eu quero chá. Que isso? Faltou só um café. Fica a dica para brincadeira. Não, gostei do chá, hein? Muito chique vocês. Onde eu estava? Deus sempre está fazendo algo. Então preste atenção. A nossa vida ela acontece, a nossa vida ela é uma jornada linda, em alguns momentos não tão linda, mas não deixa de ser uma jornada. E por diversos momentos da vida, tantas coisas acontecem e nós temos às vezes aquela impressão de que Deus deixou de fazer por mim. Será mesmo que Deus está aqui? Será mesmo que Deus me esqueceu? Hoje nosso amigo ali, posso falar? Conheci ele hoje, um carro quase pegou ele na moto. Está todo ralado, tadinho. São coisas da vida que aos nossos olhos nós não compreendemos. Porque a gente pensa, cara, Deus pode estar nisso? Por que Deus, quem é esse Deus? Deus permite isso? E sabe, nosso maior erro muitas vezes é querermos entender Deus. Quero dizer algo para o seu coração hoje. E eu não sei porque eu estou falando isso, porque eu não ia falar isso. Mas eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Deus não me chamou para entender nada. Deus não chamou você para entender nada. No caminho de tentarmos entender, nós nos perdemos. Pare para perceber. Sabe quando você fica com uma noia na sua cabeça? Por exemplo, vamos pegar o incidente do amigo. Um carro quis bater em mim. Aí você começa, Deus, por quê? Deus, o que será que eu fiz? Deus, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Deus, será que eu não tinha que estar lá? Você percebe? Você começa a entrar num lugar e Deus do céu está assim. Já te livrei? Já te cuidei? O que você quer saber? Deus não chamou a gente para entender. Deus chamou a gente para desfrutar de uma vida abundante que Ele deu para nós. Eu falei para o Matheus vindo para cá, falei, cara, que delícia pregar nesse dia. A gente está celebrando a Páscoa, celebrando a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E quando a gente olha para a cruz de Cristo, você precisa entender algo no seu coração, no seu espírito, genuinamente. A cruz de Cristo deu muita coisa para você. A cruz de Cristo, a obra perfeita de Jesus na cruz, deu muitos presentes para nós. É interessante porque a gente que é crente, cresce na igreja ou conhece Jesus depois, e a gente sabe disso. Jesus morreu na cruz, perdoou meus pecados, eu me converti, estou salvo. A gente vai viver na vida, vem na igreja, canta, louva, adora, chora, sente a presença, entra numa rotina de crente. Crente tem rotina, pode perceber, a vida do crente é uma rotina. Você acorda domingo e você fala, hoje tem culto. A vida do crente é a rotina, a gente tem a rotina do crente, é legal. Mas, nós precisamos compreender genuinamente o que Jesus fez na cruz por nós. Porque, eu sou crente, beleza. Amém, eu creio. Eu creio em Jesus. Beleza, eu creio em Jesus. Deus fez uma grande obra. Amém, Deus fez uma grande obra. Jesus morreu na cruz. Amém, Jesus morreu na cruz. Mas o quanto e o quão intensamente nós realmente compreendemos o que Jesus fez por nós. E eu queria que você entendesse algo. A obra de Jesus na cruz foi completamente por amor e obediência. É ilusão da nossa cabeça achar que Jesus desejava a cruz. Porque Jesus era homem. Jesus era homem, era igual eu e você. É impossível olhar para uma cruz e desejar ela. Eu desejo que cravos entrem nas minhas mãos. Eu desejo que cravos entrem nos meus pés. Eu desejo uma coroa de espinhos.
Ah, eu desejo carregar a cruz nessa via dolorosa. Não. Queridos, a cruz não era o sonho, nem o desejo de Jesus. A cruz era o propósito no qual Jesus tinha que cumprir. Mas o sonho de Jesus não era esse. Você imagina que Jesus era conhecedor da lei. Amém? Conhecedor da palavra. Com 12 anos, Jesus discutia com a galera no templo. Era a tradição dos judeus conhecerem as escrituras. E você imagina que Jesus lia sobre ele. Porque os profetas, 700, 800 anos antes de Jesus, profetizavam sobre ele. Então Jesus já lia sobre ele. Jesus já lia o que ele ia viver. Jesus já lia sobre a sua obra. Jesus já lia que ele seria o cordeiro. Jesus já lia, ele sabia que ele era aquele que cumpriria todas aquelas profecias. Então é impossível que Jesus desejasse, sabendo que ele seria esmagado, traído, cuspido, abandonado. É impossível que Jesus, na sua humanidade, desejasse a cruz. A gente precisa se lembrar disso. Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. É por isso que Jesus não hesita em cumprir uma obra, porque ele tinha convicção da sua obra. Querido, deixa eu falar algo para você hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Seja convicto de todos os seus passos. Seja convicto de todos os seus propósitos. Seja convicto de todas as suas obras. Todas. Ninguém para uma pessoa convicta. Ninguém. Não tem dor, não tem erro, não tem falha, não tem traição. Nada para uma pessoa convicta. E precisa haver no nosso coração, no meu coração e no seu coração, uma real convicção. Porque é igual se, por exemplo, se a gente chegasse lá, ninguém entrasse aqui, por exemplo, e o Gustavo falasse assim pra gente: pessoal, é o seguinte, a igreja está com um problema, uma das lajotas ativa uma bomba. Então assim, ninguém sabe qual é. Só que uma delas ativa uma bomba. Então todo mundo vai entrar, mas se liga. Você nunca entraria nesse lugar com a mesma paz que você entrou hoje? Você entraria? Sabendo que a qualquer momento você podia pisar numa praia que você ia morrer? Você entraria com paz aqui? Não. Agora, a convicção que existe no seu coração, que ao entrar por essa porta, caminhar até a tua cadeira e sentar, nada ia acontecer e você ia continuar bem, fez com que você entrasse, escolhesse a sua cadeira e sentasse. Um convicto não pensa, um convicto age. Um convicto não pensa, será que, será? Não existe será que, existe eu vou fazer, porque eu sou convicto disso. Será que eu tenho que sentar nessa cadeira? Não importa, eu vou sentar na cadeira. Será que eu tenho que cantar? Não é será que eu tenho que cantar, eu vou cantar, eu vou celebrar. Você entende? Ninguém para alguém convicto. E sabe o que é muito interessante, queridos? A vida vai acontecendo e a vida vai tornando a gente muito menos convictos do que a gente precisa ser. Porque eu e você vivemos num mundo cheio de incertezas. Cheio. Não é verdade? Que certeza a gente tem? Fala pra mim. Nenhuma. Daqui a pouco tem um churrasco. Cara, mas se der ruim queimar aquele tambor ali, não tem churrasco nenhum. Nós vamos embora comer pizza do Vintão. Você entende? A gente não tem convicção de nada. O som tá ali. Tem um bug no fio, estragou o teclado, não tem mais som de teclado. Tá repreendido, irmão, em nome de Jesus. Mas é verdade, você compreende isso? Qual certeza nós temos nessa terra? Nenhuma. É por isso que Jesus está falando com a gente aqui. É por isso que a nossa convicção, ela não está na terra. A nossa convicção não está em nada que a terra nos dá. A nossa convicção precisa estar em outro lugar. A nossa convicção precisa estar em algo muito maior. É por isso que a Bíblia diz o seguinte para nós, que nós vivemos em eternidade. Sabe o que é eternidade? A eternidade não tem início nem fim, é um tempo fora de tempo. A eternidade é o tempo de Deus. A minha convicção precisa estar nesse lugar. Qual tempo? O tempo de Deus. Qual hora? A hora de Deus. Quando? Quando Deus quiser. Porque as maiores frustrações que nós vivemos na nossa vida é quando a nossa convicção nessa humanidade não acontece. Perceba. Olha para o seu dia, para a sua semana, talvez para o dia de hoje. O excesso de humanidade, o excesso de terra,
O excesso disso aqui está matando a gente e tornando a nossa fé cada vez mais fria. Porque muitas vezes a nossa oração não é uma oração para que Deus realize coisas extraordinárias, tipo assim, no nosso espírito. É para que Deus realize coisas extraordinárias na nossa carne. Deus, eu quero aquilo. O Senhor está vendo, Senhor. Estou jejuando, estou orando. Meu carro está horrível, Senhor. Ô Deus, olha para mim, você me esqueceu. Já orou assim? O crente, a gente ora assim. Deus, sou teu filho. Olha para mim. Só que o nosso coração ainda está muito arraigado nesse lugar que é palpável. Paulo diz algo muito poderoso em Coríntios. Ele diz assim, ó, tudo que nós vemos é transitório e passageiro. Mas o que não vemos é eterno. Então a nossa convicção real nunca pode estar naquilo que estamos vendo. Porque tudo que estamos vendo é igual ao vento. Uma hora está, daqui a pouco não está. Uma hora existe, daqui a pouco não existe. Uma hora eu tenho, daqui a pouco eu não tenho. Mas então o que acontece? Quem permanece para sempre? Cristo. Por isso a única certeza que eu e você temos é: Cristo nunca nos abandonará. A promessa de Jesus, pouco antes de consumar sua obra, ainda quando conversa com os discípulos, é: eu estou indo, mas deixarei com vocês um consolador. Deixarei com vocês um auxiliador por todos os dias da sua vida. Querido, não existe um dia sequer. Não existe um dia sequer que Deus não está conosco. Não existe um dia sequer que Deus não está fazendo algo em nós ou por nós. Porque pare para pensar. Nós chegamos até aqui. Ao chegarmos até aqui, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Abra sua vida num leque rápido assim, ó. Abra ela. Muita coisa aconteceu. Coisas extraordinárias. Mas coisas horrorosas também. Coisas maravilhosas. Mas dores às vezes que você achava que você não ia conseguir. Nós somos sustentados por Deus todos os dias. Porque a rocha com que nós estamos firmados, queridos, é uma rocha inabalável. Inabalável. O Gabriel é abalável, o Diego é abalável, a Luz, tudo isso aqui é abalável. Mas o reino, o Deus que eu e você estamos firmados é inabalável. Não há o que abale o Criador. Não há o que abale aquele que nos deu a vida. E aí a minha pergunta é, eu quero que você pense nisso. Se nada abala aquele que me fez, o que tanto tem abalado o nosso coração? O que tanto tem tirado a gente de um lugar de eternidade e convicção nele? O que tanto tem tomado um lugar no nosso coração que não deve tomar? Pare para olhar para dentro do seu coração. O que tem tomado o seu tempo? O que tem tomado a sua energia? A sua lágrima? Qual é o motivo dela? A sua dor? Qual é o motivo dela? O seu pranto, qual é o motivo dele? A sua reclamação, qual é o motivo dela? Perceba, sempre está completamente ligado àquilo que é terreno. Nós precisamos parar de achar que Deus é obrigado a fazer o que a gente quer. Coloque isso no seu coração hoje. Deus não é um patrão. Deus, estou orando, trabalha por mim, hein? Deus, estou jejuando, o Senhor tem que fazer. Que isso? Estou me sacrificando, pagando preço. Deus não é seu patrão. Deus é pai. E não é qualquer pai. O nosso pai terreno é um pai que nos conhece. Pai e mãe é sinistro. Te viu andar, sabe o que aconteceu? Não é assim? É sinistro. Chegou, olhou para o teu rosto e falou: o que está acontecendo? Fala, nada. Não mente para mim. Tem pai e mãe tem um poder sobrenatural. Pai tem disso. Só que o pai terreno é limitado igual a gente. É um pai que não sabe do amanhã. É um pai que prepara a gente para um caminho. Ou aqueles que nos fizeram crescer, que cuidaram da gente. É aqueles que nos preparam para um caminho sem saber o caminho. É aqueles que nos formam para uma vida sem saber o que vai acontecer na vida. É aqueles que nos dão um suporte sem saber qual é o suporte que a gente vai precisar um dia. Porque eles são limitados igual a nós. Mas existe um pai. E glória a Deus por isso. Muito maior,
do que qualquer um que está aqui. Esse Pai conhece você genuinamente. Esse Pai conhece todos os seus dias. Esse Pai te conhece desde o seu deitar até o seu levantar. Esse Pai te conhece e sabe tudo que você fala antes mesmo de você falar. Sabe o que você vai pensar antes mesmo de você pensar. Esse Pai tem nome. Esse Pai se chama Deus. E esse Deus um dia escolheu resgatar eu e você. Escolheu nos transportar do império das trevas e nos levar para o reino de sua maravilhosa luz. É por isso que a obra de Jesus é muito poderosa, queridos, porque ela nos tira de um lugar de morte e nos coloca em um lugar de vida. E não é qualquer vida. A cruz de Cristo nos deu vida eterna. Ou eu vivo todos os dias convicto dessa vida eterna, ou você nem precisa estar aqui. Pode ver o que você quiser da sua vida. Não adianta eu tô na igreja, Não adianta estar na igreja se você não crer certo. Não adianta sentar aqui se não faz sentido a cruz para você. A cruz é mais que alguém pendurado, que você pendura no seu carro ou cola onde que cola? No vidro. A cruz de Jesus é muito mais do que isso. A cruz é uma obra que tirou você do lugar de morte e te levou para o lugar de vida. A cruz te colocou assentado em regiões celestiais, é o que a Bíblia nos diz. Então ele me inseriu nesse lugar chamado eternidade. É por isso que a gente não entende muita coisa. Porque os mistérios de Deus são mistérios, entendeu? O que é mistério você não compreende às vezes. Se Deus quiser revelar, Ele revela, mas se Ele não quiser, Ele é Deus. Quem somos nós? Apenas filhos amados. Sabe, quando nós entendemos o poder dessa obra, e o que essa obra fez, para onde essa obra está nos levando, o que Deus está fazendo na nossa vida, a nossa vida realmente precisa mudar. Porque a cruz de Jesus, ela traz transformação, sim ou não? Mas é uma escolha ser transformado. A cruz de Cristo me traz vida, sim ou não? Mas é uma escolha viver a vida que Ele tem para mim. A cruz de Cristo me traz cura, não traz? Traz ou não? Mas é uma escolha ser curado. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo é rasgado de cima a baixo. Toda a glória, a terra foi cheia da glória de Deus, a Bíblia diz. Aquilo que nos separava de uma presença soberana de Deus, não nos separa mais. A cruz deu para a gente uma espécie de vale transporte vitalício. Sabe? Você vai e vem a hora que você quer. Você fala com Jesus a hora que você quiser. Não tem mais dia para conversar com Deus. Não, eu só oro aos domingos pela manhã e às quartas. Não. A cruz me deu livre acesso ao trono da graça, é o que Hebreus diz. Se a cruz me deu acesso, é uma escolha minha acessar ou não. Se a cruz me deu vida, é uma escolha minha viver ou não. Se a cruz me deu transformação, é uma escolha minha ser transformado ou não. Eu quero que você compreenda hoje algo em nome de Jesus. Deixe que os efeitos da cruz entrem dentro do seu espírito e façam morada no seu coração. Em nome de Jesus. Porque a cruz não foi só um dia, não foi só um episódio, não foi só um triunfo, não. A cruz, o que a cruz produziu, continua sendo produzido em nós todos os dias. A cruz deu para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, é aquele que nos dirige, é aquele que nos encoraja, é aquele que intercede por nós, é aquele que não nos abandona. Já leu sobre isso? A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Em outras traduções diz assim, que Ele intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem ditos por palavras. Nas suas maiores crises, nos seus maiores problemas, nos seus piores dias, quando você não sabia como orar, havia alguém dentro de você, intercedendo por você. Porque tem dia da nossa vida, todo mundo fala que a vida do crente é uma loucura, e é mesmo. Tem dia da nossa vida que você não sabe nem como que você ora. Você não sabe nem o que você ora. Ai Deus, você está tão angustiado. Às vezes é tanta luta, problema, BO, que você não sabe. Você só chora. Já teve esse momento? Você não sabe o que falar.
Você só chora e chora e chora e chora. É bom chorar com Jesus. Deixa eu falar sobre isso. Chore mesmo, mas chora no lugar certo. A gente erra por chorar no lugar errado. Chore no lugar certo. Chore no pé da... Opa, olha o chá, quase foi embora. Chore no pé da pessoa certa. Chore com Jesus mesmo. Quando nós estamos nesse momento onde não existem nem palavras, esse Espírito Santo que habita em nós está intercedendo por nós. Está até o trono falando assim, ó, o que ele precisa é isso. O que ele precisa hoje é uma cura, o que ele precisa hoje é uma restauração, o que ele precisa hoje é um milagre, o que ele precisa hoje é algo muito forte. Por isso, a magnitude da obra da cruz, que deu a nós, tudo o que precisamos, precisa ser gerado no nosso coração todo dia isso. Pedro diz algo bem interessante, ele diz assim, ó, que Deus nos deu tudo que precisamos para essa vida. Tudo. Sabe, no decorrer da vida nós temos muitos sonhos, muitos desejos, muitas ambições. E a gente tem que ter. Temos que ter. Nunca ache que é errado sonhar. Nunca ache que é errado você querer coisas grandes. Nunca ache isso. Pelo contrário, sonhe mesmo. Planeje mesmo. Desenhe mesmo. Faça o que você quiser. Deixe, viva. Deus te deu vontade disso. Então, sonhe mesmo. Tem que sonhar. Nossa fé tem que ser ativada nesse lugar também. Amém? Vocês estão aí? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um... Presta atenção. Isaías está falando sobre Jesus, ok? 700 anos antes de Jesus. Por isso que eu digo, imagina Jesus lendo isso sobre ele. Se liga. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade. Aqui era sacanagem. Imagina Jesus lendo sobre isso. Pô, só tão feio assim. Brincadeira. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Próximo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados, curados, né? Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E... o que está isso aqui? E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Você é justificado por Cristo Jesus. Você sabe o que é ser justificado? Quando Deus olha para você, cheio de falhas, erros, coisa ruim, Ele vê você como alguém justificado por Deus.
Porque a cruz nos justifica. A cruz nos torna inocentes perante Deus. Romanos capítulo 5 diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A obra de Cristo remove a nossa culpa e nos justifica. A obra de Cristo remove o nosso pecado e nos justifica. Porque não há como eu chegar ao trono da graça sendo quem eu sou. Eu preciso passar por um lugar chamado cruz. Um lugar chamado Jesus. A Bíblia diz que Ele é o mediador entre nós e Deus. Que Jesus é como uma ponte. Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Nessa ponte Ele me justifica, Ele me perdoa, Ele me chama de filho, Ele me acolhe, e aí começa a nossa vida e nossa caminhada cristã. Próximo. Nem sei que versículo que era. Vai. Por isso eu lhe dei uma porção entre os grandes, e Ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto Ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores. Pois Ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Próximo. Glória a Deus. 13. Acabou? Que isso? É que a minha tradução é diferente. Eu quero ler o 11 e o 12 aqui, presta atenção. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe dei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, e levou sobre si a culpa de muitos, e intercedeu pelos pecadores. Presta atenção em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, ó, que o justo viverá pela... Toda vez que eu li esse texto, eu olhava para dentro de mim e falava assim, ó, nossa, esse texto não é para mim, porque eu não sou justo não, sou pecador, sou terrível, porque a gente é, querido. Você acha que você é bonzinho? Você não é não. Eu sou, não é não. Não queira ser quem você não é. Deus conhece o pior de você e o pior de mim, e mesmo assim se entregou pela gente. Então não tenta ser um anjo. Não, a gente é ruim, nossa natureza é ruim. Adão acabou com a gente. Temos que fazer um motinho, chegar no céu, arrebentar Adão, em amor, claro. Mas a verdade é essa. Adão acabou com a gente. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado e a morte, mas por um homem entrou a salvação. Por isso, nesses dois homens que dividem a história, em quem nós estamos? Em Jesus. Estamos na salvação que Ele nos deu. Mas moramos num corpo terrível. Temos uma humanidade terrível. E é interessante você perceber isso numa criança, por exemplo. Uma criança, às vezes, ela é inocente. E mesmo sendo inocente, ela tem comportamentos, às vezes, por exemplo, a criança acabou de riscar a parede. Acabou. Você pergunta, você riscou a parede? Ela vai assim, ó. Você viu ela riscando. Você viu. Ela desenha aqui. Ela veio aqui e falou, você que riscou a parede? Já viu criança assim? Percebam que a maldade, ela vem com a gente. Ninguém ensinou a criança, assim, viu quando eu perguntar da parede, fala que não, tá? Ninguém falou isso para a criança. Ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, o mal, ninguém ensina o mal. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é ruim. É por isso que Jesus na cruz resolveu essa parada. E falou, eu quero transformar vocês. Jesus vem como homem para mostrar para mim e para você que a nossa humanidade tem jeito. Que a nossa humanidade pode sim ser transformada, mas existe um único caminho para isso. E esse caminho se chama Jesus. Ser bom pela sua força vai ser ruim. Querer ser pela sua força vai ser ruim. Entregue quem você é para Jesus e deixe que Ele transforme você. Só há um meio de sermos transformados. Diga assim, trazendo do meu espírito para a minha humanidade. É sempre de dentro
para fora. Nosso pior erro é achar que é de fora para dentro. Nunca vai ser. Porque Deus habita aqui, ó. Deus começa a nos curar aqui, ó. Deus começa a nos transformar aqui, ó. Deus começa a nos sarar aqui, ó. Deus começa a falar com a gente aqui, ó. Aí sim nós começamos a ser transformados. E eu vou te falar, você precisa parar às vezes e contemplar em você o que Deus já transformou você. O quanto você já foi transformado. O quanto você já foi mudado. Você consegue olhar para o seu coração e perceber isso? Você consegue? Se você não consegue, vamos conversar depois. Tem alguma coisa errada. Porque caminhar com Jesus é um caminho de aperfeiçoamento todos os dias. Todo dia a gente consegue? Não. Mas aí é legal caminhar com Jesus, porque assim, ó, quando a gente não consegue, você não tem um Deus que fala assim, ó, então, é o seguinte, você zoou hoje, amanhã, vou decidir quando que eu vou conversar com você. Aí, não. Deus não é esse cara. Deus é o cara que se hoje não deu, ele fala assim, ó, vou segurar na sua mão e amanhã vai dar. Quase caí. Deus é um Deus. Por exemplo, se eu caísse, Deus ia me segurar, eu tenho certeza. Brincadeira. Então, você está entendendo? Deus é esse Deus que independente da nossa boa performance ou má performance, continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo e Deus sempre será o mesmo. Querido, em nome de Jesus, escuta, você não muda Deus. O seu acertar não muda Deus. O seu errar não muda Deus. O seu jejum não muda Deus. A sua oração 3 horas da manhã não muda Deus. Nada muda Deus. Deus é o mesmo. Ou eu compreendo isso, sou convicto disso e vivo o que Ele tem para mim. Ou vou viver uma vida religiosa, cansada, tentando conquistar Deus. Ninguém conquista Deus. Ele nos conquistou. Ele deu seu Filho por nós, nos tirou do império das trevas e nos chamou de filhos amados. Essa é a obra da cruz. Ele nos conquistou. Ele não deu força para conquistar Deus. A minha humanidade não consegue. O que você consegue fazer de bom para conquistar Deus? Fala para mim. Ah, eu canto bem, pastor, dane-se sua voz. Ah, eu toco bem, pastor, dane-se seu instrumento. Ah, pastor, eu sei orar bonito, dane-se. Nada que a gente faça conquista Deus. Nada. É por isso que a Bíblia diz, Ele nos escolheu primeiro, aleluia. Ele nos amou primeiro, porque Jesus sabe, ei, escuta, Jesus sabe a nossa insuficiência em conquistá-lo. Por isso Ele colocou alguém dentro de nós, Ele colocou Ele em nós, para que nunca mais houvesse separação, para que nunca mais houvesse algo que nos separasse. Nada, não existe o que te separe de Deus. A Bíblia diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o agora, nem o porvir, nem principado, nem potestade. Ai, pastor, mas eu peco tanto. Saiba que você é perdoado. Ai, pastor, mas eu não consigo. Você consegue. Viva o que Ele tem. Pare de olhar para a sua performance, por favor. Pare de olhar para o que o seu braço consegue conquistar. Pare de olhar até onde seu pé consegue chegar. Parou, chega. Deus quer que a gente seja maduro. Um filho maduro compreende quem é seu pai e anda conforme aquilo que o pai tem. Amém? Fiquei até com raiva. Aplaude a Jesus. Essa convicção nos transforma, queridos. De verdade. Quando eu paro para olhar para dentro de mim e me entendo insuficiente. Alguém que... O Gabriel não consegue fazer nada. O Gabriel não é capaz de conquistar nada de Deus. Por ele, nunca. Nunca ache que o que você vive hoje é mérito seu. Nem a sua salvação é mérito seu. Nem você ser abençoado é mérito seu. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé que você tem é um dom de Deus. A fé que você tem é um presente de Deus. Use a sua fé. Deus deu para você. Use ela, mas use ela no lugar certo. Use ela com o Deus certo. Use ela com a motivação certa. Use sua fé com sabedoria. Se for orar, ore com sabedoria. Se for jejuar, jejue com sabedoria. Se for aconselhar alguém, aconselhe com sabedoria. Se for abraçar alguém, ame e abrace com sabedoria. Jesus nos deu isso. Nos resta desfrutar dessa obra. Sabe qual é o nosso maior problema? Eu vou terminar aqui, nem sei que hora é. É a gente não saber desfrutar do que Deus deu pra gente. Não sabe. A gente não sabe.
A gente acha que a gente precisa fazer muita coisa para Deus ainda. E eu quero te fazer uma pergunta, não responda para mim, responda para o seu coração. O que você acha que Deus precisa de você? De verdade, responde para você. O que você acha que Deus precisa de você? E eu quero te falar com muita convicção hoje. Se você não acreditar em mim, problema seu. Nada. Deus não precisa de nada seu. Mas Ele quer você por inteiro. Você entende que é diferente? Ele não precisa de nada que eu possa dar. Mas Ele me quer. Porque Ele sabe que se Ele tiver o Gabriel, e o Gabriel viver o que ele tem, tudo que eu fizer é a partir dele. É por isso que Jesus, Deus é alguém que trabalha com coisas completas. Se Deus vai fazer a obra, Ele faz por completo. Jesus foi para a cruz, não foi só a metade do corpo que foi, não. A obra é completa. Não é metade de uma obra, é uma obra completa. Tudo que Deus faz é completo. Tudo que Deus faz é perfeito. Você tem um Deus que não erra, que nunca errou. E não é na sua vez que vai errar, entendeu? Deus não está do céu sorteando o nome. Ele ama, aí vai errar na sua vez. Não vai errar na sua vez. Deus não erra. Você consegue entender isso? Você não é que você consegue, não, você precisa entender isso. Você precisa sair dessa porta aqui hoje, ó. De verdade. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você sai daqui hoje convicto sobre tudo aquilo que a cruz te deu. Sobre a magnitude que a obra de Cristo fez na sua vida. E ela está fazendo ainda. Porque aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Deus tem muito para fazer. A gente chegou até aqui, mas a gente tem muita jornada para viver ainda. A gente chegou até aqui, mas tem muita vida para ser vivida ainda. A gente chegou até aqui, mas a gente tem muito que viver e desfrutar ainda. Mas que em nome de Jesus, os próximos passos da nossa jornada sejam passos com muita convicção no nosso coração de quem Deus é, do que Deus fez por nós e do que Ele ainda continua fazendo. Nunca se esqueça disso. Deus sempre está fazendo algo. Os nossos olhos nem sempre vão contemplar. A nossa mente nem sempre vai entender. Os nossos pés nem sempre vão querer pisar. A nossa mão nem sempre vai querer pegar. Mas Deus nunca deixou de fazer na nossa vida. Nunca. Vou fazer uma frase bem clichê da gente que ministra louvor. Eu não sei como você entrou aqui hoje. E eu não sei mesmo. Todos nós temos 1001 problemas. 1001 dificuldades. Nossa vida é cheia disso. Eu não sei como foi seu dia, sua semana. Eu não sei qual estação você está vivendo na sua vida. Mas eu quero falar para você hoje, do céu. Em nenhum desses dias você foi abandonado. Em nenhum desses dias você foi esquecido. Em nenhum desses dias você foi menos amado. Escuta algo em nome de Jesus. O seu pecado não anula o amor de Deus pela sua vida. O seu pecado não faz Deus te amar menos. O seu pecado não faz o pneu do teu carro furar. O teu pneu não faz 30 demônios ficarem te rodeando. Não. Deus está falando com alguém específico aqui hoje. Não dê poder para quem não tem poder sobre você. Satanás não tem poder sobre nós. Ele está debaixo do estrado dos nossos pés. Se há um lugar que ele está, é esse. Ai, pastor, mas o inimigo está se levantando. Repreende e segue. Ai, pastor, mas eu estou vendo vulto. Repreende e segue. Ah, pastor, mas você tem que ver, parece que tem 30 demônios. Dá um chute nos 30 e segue, caramba. Deus deu para a gente poder e autoridade para isso. Ele nos diz, eu vos dou poder e autoridade. Eu preciso usar o que Ele me deu. Que medo é esse? Meu Deus, quase quebrei. Que medo é esse que a gente tanto tem? O perfeito amor lança fora todo. Então não tem que ter medo. Saiba que você é amado. Lance fora o medo e viva. Desfrute. Vai deixar de ser problema? Não. Vai deixar de ter luta? Não. Vai deixar de ter BO? Não. Mas em todos eles, Jesus está lá. Em todos eles, não estamos sozinhos. Hoje, no teu BO, Jesus estava lá, irmão. Do seu lado. Acidentou com você, cuidou de você, nada pior aconteceu, porque Ele está lá. Jesus sempre está. Para mim, esse é o maior triunfo da cruz. Jesus nos conquistar para sempre.
A cruz foi o meio que Jesus achou de ter a gente para sempre. A cruz foi o meio que Deus achou de nunca nos abandonar, de nunca mais separar da gente. Isso é muito poderoso. Amém? Vamos cantar, Gustavo? Vem para cá. Aleluia. Fecha teu olho, querido. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o seu nome, Jesus.